Bom, se nós podemos generalizar o lema A, nós também podemos generalizar o lema B, que trata dos pares ordenados distintos. Então, na generalização, não são pares, mas sim érruplas ordenadas com elementos distintos. Então, considerando um conjunto A com m maior ou igual a 2, ou seja, um conjunto com pelo menos dois elementos, então o número de érruplas ordenadas formadas com elementos distintos 2 a 2 de A é determinado pelo produto do tamanho do conjunto A sendo subtraído em uma unidade, porque a gente não pode permitir a distinção dos elementos. Então, o número de érruplas ordenadas é igual a m, que multiplica m menos 1, que multiplica m menos 2, que multiplica assim sucessivamente até m menos r menos 1, sendo r o tamanho da érrupla que queremos formar. Vamos verificar um exemplo. Então, observe. Aqui nós temos 4 atletas que participam de uma corrida. Então, significa que esses atletas formam o nosso conjunto A. Vamos chamar de atleta 1, atleta 2, atleta 3 e atleta 4. Quantos resultados existem para o primeiro, segundo e terceiro lugar? Então, o que a gente quer formar aqui? Uma érrupla de tamanho 3. A gente quer formar, saber quantas érruplas de tamanho 3 a gente pode formar com esses 4 atletas. Ou seja, para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, pelo princípio fundamental da contagem, isso pode ser determinado pelo produto do tamanho do conjunto A com as érruplas. Ou seja, o tamanho do conjunto A é igual a M. Nesse caso, M é igual a 4. Então, nós podemos determinar o número de érruplas igual a 3 pelo produto de M, que multiplica M menos 1, que multiplica M menos 2. Como M é igual a 4, 4. O que esse 4 aqui quer dizer? Que no primeiro lugar, qualquer um dos 4 atletas pode chegar. M menos 1, 4 menos 1. No segundo lugar, qualquer um de 3 atletas pode chegar, menos o que chegou em primeiro, que multiplica M menos 2. O menos 2 significa que qualquer um dos atletas pode chegar em terceiro, menos os 2 que chegaram em primeiro e segundo. Então, por isso, nós vamos subtraindo sempre de 1 em 1 até chegar no tamanho da érrupla menos 1. Então, significa que o número de érruplas igual a 3 que podemos formar será igual a 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 24. Ou seja, nós podemos formar 24 érruplas, ou seja, 24 possibilidades de primeiro, segundo e terceiro lugar com os 4 atletas que participaram da corrida. Bom, dado as generalizações do lema A e do lema B do princípio fundamental da contagem, agora nós podemos falar de arranjo. Seja M um conjunto com M elementos, isto é, M igual a 1, a 2, a 3 até a M, chamamos de arranjo com repetição dos M elementos, tomados R a R, toda érrupla ordenada formadas com elementos de M não necessariamente distintos. Então, para nós determinarmos o tamanho, na verdade o tamanho não, a quantidade de arranjos, seja M um conjunto com M elementos, indiquemos por ARMR, ou seja, o arranjo MR, o número de arranjos com repetição de M elementos tomados RAR. Pelo princípio fundamental da contagem, que nós acabamos de ver, o número de arranjos ARMR será igual ao produto dos M elementos, ao R produto dos M elementos. Né? Então, por exemplo, se nós queremos formar o arranjo 2 a 2,
Então isso será igual ao produto MM. Mas se nós queremos formar um arranjo 3 a 3, então isso será M, M, M. 4 a 4, assim por diante. Então, o número de vezes que eu vou multiplicar M depende do arranjo que queremos formar, depende da nossa erva. Okay? Então, na verdade, o número de arranjos com repetição de M elementos tomados RR nada mais é do que M elevado a R, sendo R o tamanho do arranjo que estamos formando. Vamos verificar um exemplo. Uma urna contém uma bola vermelha, uma bola verde e uma azul. Uma bola extraída, observada sua cor e reposta na urna. Em seguida, outra bola extraída e observada sua cor. Quantas são as possíveis sequências de cores observadas? Então, observe qual é o nosso conjunto. Nosso conjunto A é um conjunto com 3 elementos: bola vermelha, bola verde e bola azul. O arranjo que queremos formar é um arranjo de 2 elementos, que vamos chamar de A e B. Por que 2 elementos? A extração da primeira bola e a extração da segunda bola. Observem que para extrair a segunda bola, nós recolocamos a primeira bola. Então, é um arranjo com repetição. Então, quantos são as possíveis sequências de cores observadas? Nesse caso, a quantidade de cores observadas é igual a MR. Então, a quantidade de cores observadas é igual a M é o tamanho do conjunto 3 e R é o arranjo que estamos formando, 2. Então, a quantidade que podemos observar é igual a 9. Nós temos 9 possibilidades de formação de cores. Tá? Se vocês quiserem construir, por exemplo, a árvore disso daí, vocês vão observar que essas 9 possibilidades. Nós também temos o caso dos arranjos com elementos distintos, que é a generalização do lema B que nós vimos anteriormente. Então, seja M um conjunto com M elementos e indiquemos por ARMR o número de arranjos de M elementos tomados RR, cada arranjo é uma sequência de R elementos, onde cada elemento pertencente a M e são todos distintos. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o número de arranjos ARMR será igual à multiplicação dos elementos, sempre subtraindo uma unidade até que nós formemos o arranjo de R elementos. Vamos verificar mais um exemplo da aplicação dessa generalização. De um baralho de 52 cartas, então aqui nós temos já o tamanho do nosso conjunto M. Então M é um baralho com várias cartas, que nesse caso M é igual a 52. Temos 52 elementos nesse conjunto. 3 cartas são retiradas sucessivamente e sem reposição. Então é o caso dos arranjos sem reposição. Então o nosso ARMR é igual a uma érupla de 3 elementos. Vamos chamar de A, B e C. Esses elementos devem ser distintos. Quantas sequências de cartas são possíveis de se obter? Então, nós já sabemos que, pelo princípio fundamental da contagem, essa quantidade será igual a M, que multiplica M menos 1, que multiplica M menos 2. Então, a quantidade de triplas formadas será igual a 52 vezes 51 vezes 50. Okay? Que nesse caso a quantidade
é igual, deixa eu calcular aqui, 132.600 possibilidades. Okay? Então, mais uma vez, aplicando para elementos distintos o princípio fundamental da contagem, a generalização do nosso lema B. Então, isso nos dá um arranjo de elementos distintos, de R elementos distintos. Também temos o conceito de permutação. Seja M um conjunto com M elementos, chamamos de permutação dos M elementos a todo arranjo em que R é igual a M. Então, a permutação nada mais é do que um caso particular dos arranjos. Lembre que nos arranjos a gente pode fazer arranjos, construir arranjos de R elementos onde R é menor que M. Foram os casos que nós vimos anteriormente. Agora, quando R é igual a M, então nós temos uma permutação, que nós denotamos como PM. Tá? Então, a permutação, ela nada mais é do que a aplicação do lema 2 do princípio fundamental da contagem, dos elementos distintos. Tá? Nada mais é do que a aplicação disto aqui. Então, a permutação é um caso particular desse arranjo, onde R é igual a M. Quando R for menor que M, apliquemos aqui ao princípio fundamental da contagem, lema 2. Quando R for igual a M, esse arranjo equivale a uma permutação. E quando esse arranjo equivale a uma permutação, nós vamos multiplicando M vezes M menos 1, vezes M menos 2, até M menos M menos 1. Isso é igual ao fatorial de M. Então, uma permutação nada mais é do que o fatorial de M, ou seja, o fatorial da quantidade de elementos pertencentes ao conjunto M. Vamos verificar um exemplo de permutação. De quantas formas podem 5 pessoas ficar em fila indiana? Então, observem que aqui o nosso conjunto M é um conjunto de 5 pessoas, que eu vou chamar de P1, pessoa 1, pessoa 2, P3, P4 e P5. Então, eu quero saber de quantas formas eu posso organizar em fila indiana essas 5 pessoas. Então, observe que isso é uma permutação de 5, que é igual ao arranjo de 5 de 5, que é igual ao fatorial de M, que é igual ao fatorial de 5, uma vez que o conjunto M é igual a 5, certo? Que é igual a 120. Então, observem aqui que a permutação é um caso particular do arranjo com elementos distintos e se calcula encontrando o fatorial. Bom, assim como nós utilizamos o fatorial para calcular a permutação, também podemos utilizar o fatorial para definir o arranjo com elementos distintos. Nós já vimos, a partir do lema 2, que o cálculo dos arranjos com elementos distintos é feito dessa forma. Isso equivale a esta fórmula utilizando o fatorial. Então, o arranjo de R elementos dos conjuntos o arranjo de R elementos dos M elementos pertencentes ao conjunto é igual a M fatorial dividido por M menos R fatorial. Nós podemos refazer algum exemplo para verificar esta igualdade. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou... observe que no caso da permutação, isso é verdade, porque M é igual a R, vai dar 0, o fatorial de 0 é 1. Então, eu volto a ter o fatorial de M, que foi o que fizemos aqui. Tá? Então, para o caso particular da permutação, como a permutação é um arranjo, isto aqui também é verdade. Agora, para a aplicação desta aqui, ó, que nós calculamos a quantidade de cartas, como é que ficaria? Observem que aqui o nosso AR é igual a 52 de 3.
Então ficaria m fatorial m menos r fatorial, que é igual a 52 fatorial, certo? Sobre 49 fatorial. Ok? Então, era assim que se calcularia. Então, observem que o 52 fatorial ele nada mais é do que 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49 fatorial. Aí eu iria cortar o 49 com 49 e iria sobrar só essa parcela, a qual já havíamos calculado. Então, observem que a fórmula generalização do arranjo para elementos distintos, ela pode ser aplicada, ok? E vale para a permutação, uma vez que no caso da permutação m é igual a r, isso sempre vai ser zero, fatorial de zero é 1. Agora vamos falar da combinação. Seja M um conjunto com M elementos, isto é, M igual a 1, a 2 até a M, chamamos de combinação dos M elementos tomados RR aos subconjuntos de M formado por R elementos. Aqui nós temos um exemplo. Seja M igual a B, C e D, a combinação dos quatro elementos tomados 2 a 2 são os subconjuntos AB, BC, CD, AC, BD e AD. Observem aqui que nós não colocamos, por exemplo, o conjunto BA. Porque o conjunto BA ele é igual ao conjunto AB. Observe que aqui nós estamos falando de conjunto. Por estarmos falando de conjunto, a ordem dos elementos não importa. Então nós não colocamos o conjunto BA por este motivo. Tá? Observe que a ordem dos elementos do conjunto não importa, bem diferente da ordem dos elementos de uma sequência que nós estudamos na unidade 1, onde na sequência a ordem dos elementos é importante. Tá? Então por esse motivo nós excluímos alguns conjuntos, não excluímos não, né? Não representamos a duplicidade de conjunto porque eles são iguais. Então aqui é o pulo do gato da combinação. Então, na combinação, para calcular a quantidade de o número de combinações, seja um conjunto M, nós vamos chamar de CMR, a combinação de R elementos de M, ou MR, o número de combinações dos elementos, dos M elementos tomados RR. E para calcular a combinação dos M elementos tomados RR, o que nós fazemos? Fatorial de M dividido pelo fatorial de R que multiplica M menos R. Observem aqui que nós temos algo muito parecido com o arranjo. Aqui, ó. Né? Algo muito parecido com o arranjo. Só que o arranjo ele considera todas as possibilidades. Aqui na combinação, como nós temos os subconjuntos, né, a gente exclui, por isso multiplicamos aqui no denominador, também o R fatorial. A prova para se chegar nessa fórmula de combinação, vocês podem encontrar no livro texto da nossa disciplina. Aqui nós vamos apenas aplicar essa fórmula da combinação, que é bastante conhecida desde o ensino médio, e vamos fazer um exemplo para demonstrar. Então, olha só, deseja-se formar uma comissão de 3 membros e dispõe-se de 10 funcionários. Então, observe que o nosso conjunto M é igual a 10 funcionários. F1, F2 até F10. Então, nosso M, que é o tamanho do conjunto M, é igual a 10. E nós queremos formar comissões de 3 membros. Né? E aí nós queremos saber quantas comissões podem ser formadas. 3 a 3. Então, vamos verificar.
Então, observem que aqui nós temos que usar a combinação e não o arranjo. Por que nós temos que usar a combinação? Porque numa comissão de 3 membros, a ordem que esses membros aparecem não importa. É um conjunto de 3 membros, então isso é uma combinação. Se fosse um arranjo de 3 membros, a ordem em que esses membros iam ser escolhidos importaria, que era o caso lá da corrida, para escolher o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. A ordem do primeiro lugar, do segundo lugar e do terceiro é importante. Então não é uma combinação, e sim um arranjo. Quando a ordem não for importante, nós quisermos formar subconjuntos, então o que nós queremos, na verdade, é a combinação. A combinação MR, que é igual a MR. Que nesse caso nós queremos saber a combinação de 10, 3 a 3. A combinação de 10, 3 a 3 é igual a 10 fatorial, que multiplica 3 fatorial vezes 10 menos 3 fatorial. Portanto, 10 fatorial, 3 fatorial, que multiplica 7 fatorial. Tá? Então, resolvendo, nós temos que isso será igual a... Vamos... Não tem espaço, né? Deixa eu criar um outro slide aqui, pessoal. Tá, então vou colocar aqui, reescrevendo. A nossa combinação 10, 3 a 3, porque a ordem não é importante, será igual a 10 fatorial, que multiplica 3 fatorial, divide 7 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Beleza. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer que isso é igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 3 fatorial, 7 fatorial. Bom, então eu vou poder cortar o 7 fatorial com 7 fatorial, e isso vai me sobrar 10 vezes 9 vezes 8, que multiplica 3 fatorial. E eu sei que 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então, nós podemos cortar esse com esse, resta 3, esse com esse, resta 4. Então, na verdade, isso vai ser igual a 10 vezes 3 vezes 4, que é igual a 120. Então, dado 10 funcionários, para formar comissão com 3 membros, nós temos 120 combinações. Mais uma vez, nós aplicamos a combinação e não ao arranjo, porque a ordem não importa. Quando a ordem não importa, o que nós teremos é a combinação. Se a ordem importasse, nós teríamos um arranjo. E o que muda de uma combinação para o arranjo? Este elemento aqui. Ele não entraria. Porque esse elemento ele representa as redundâncias dos conjuntos, que não importa para a combinação. Ok? Então, sobre arranjos e combinações é isso. Na próxima parte do vídeo, nós vamos ver exemplos de código para formar as possibilidades de arranjos e combinações. Até lá!